Aqui estamos para falar de uma grande ironia, uma ironia no cinema, Nomadland. Eu quero falar sobre as ironias relacionadas ao neoliberalismo que estão presentes no filme, a começar pelo título. Né? A gente está começando a discutir cidade aqui a partir de uma ideia de que a cidade é sobretudo um espaço sedentário, e um filme ganhador do Oscar, aliás um belo filme, relaciona a cidade aos nômades. Né? Então Nomadland é o que nós vamos conversar aqui. E vamos falar de Marx, porque o Barba também tem uma ironia fantástica que nos ajuda a explicar Nomadland. No segundo volume da Crítica da Economia Política, o Marx tem um subitem, um item pequeno chamado população nômade. O que Marx está querendo dizer ali? Ele fala que essa população nômade, essa população migrante, essa população que vem em um determinado contexto do campo, forma a infantaria do capital. O que ele quer basicamente dizer com isso? Ele está querendo dizer que essa população não é nômade só porque ela vem do campo para a cidade, mas essa população é nômade porque na cidade ela migra de um lugar para o outro, né, procurando empregos precários. Né? Ela é uma espécie de regulador do excedente, né? Então ela faz parte do excedente, mas ela regula isso e ela sai procurando trabalhos precários no interior da cidade, né? Quer dizer, em toda a cidade. E ele fala, né, numa sacação incrível, ele diz que quando ela não encontra, ela acampa. Né? Então ele fala isso, quando ela não encontra quando ela para a sua marcha, ela acampa. E aí, isso é muito ilustrativo do que ocorre em Nomadland. Né? E, é claro, ocorre em um contexto, Nomadland nasce e é descrito em um contexto muito diferente. Mas a ironia está presente e a gente vai observar que a relação com o tempo também está presente, da mesma forma que estava presente no século XIX. Né? Mas o contexto é diferente por quê? Porque Nomadland descreve o contexto da financiarização da economia. Ele descreve um contexto do liberalismo, do ultraliberalismo. A gente pode conversar sobre esses conceitos depois. E essa financiarização, no caso de Nomadland, se expressa de duas formas que são ilustrativas do modelo neoliberal. A primeira é na habitação e a segunda é no trabalho. Né? Vamos imaginar que Nômade faz a referência à vida, o período todo de uma pessoa que mora num trailer. Bom, isso não é novidade em relação aos Estados Unidos. Né? Há pesquisas, depois vou colocar nos links as pesquisas e os dados que aqui estou falando aqui, apontando, mas que dão conta que já em 2016 existiam 20 milhões de pessoas morando em trailers nos Estados Unidos. Não é? O que se chama nos Estados Unidos de tent city, ou seja, cidade das tendas, existe em todas as grandes cidades americanas. Pessoas, principalmente a classe média, que fica desalojada e vai morar em tendas, ou seja, em bosques, em fundos de vales, em praças e tudo mais. Nos Estados Unidos, se você pegar Nova York, por exemplo, a última pesquisa que saiu no final do ano passado dá conta de que 55 mil pessoas estão desabrigadas e à noite tem que procurar abrigos. Para a gente ter uma ideia, isso é mais relevante que na Grande Depressão, né? lá em 29. E por que é muito pior ainda? Não só em termos numéricos proporcionais, porque o perfil da população que vai para a rua, que está na rua, que vai para os abrigos, que não tem casa, é um perfil diferente, um perfil etário diferente. Né? Tem muitos idosos, doenças mentais é o que não falta, distúrbios mentais e tudo mais. Esse é o perfil. Né? Então, isso decorre de quê? Né? Principalmente de uma clivagem, já vinha antes, mas de uma clivagem que ocorre em 2008 com a crise do subprime. Né? A moradia passa a ser um ativo financeiro, passa a ser incorporada no mercado financeiro e passa a compor aquilo que é uma das facetas mais importantes do neoliberalismo, que é o endividamento, o crédito e o endividamento. Nós já falamos sobre isso aqui um pouco. Uma coisa é você ter o direito social, né, garantido pelo Estado Social. Outra é você ter o crédito
para você acessar os serviços ou os bens coletivos que o Estado Social, em tese, poderia lhe oferecer. Mas você tem o crédito e esse crédito se transforma em endividamento. Bom, isso não é novo. A Raquel Ronick tem um livro fantástico chamado A Guerra dos Lugares. E ela descreve, por exemplo, ali como as opções de moradia em trailers, não só em trailers, mas em carros. Ela narra a história de uma família que vive no SUV, para vocês terem uma ideia. Então, as formas precárias de habitação nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida que elas são, por exemplo, muito mais complexas e eu diria criativas do que no Brasil. Então, são trailers, são hotéis, são kitnets, são bosques, carros e tudo mais, num contexto de uma crise habitacional sem precedente, não é? Que empurra a população para essas formas de habitação precária. Então esse é o primeiro processo, essa é a grande ideia, vamos dizer, da cidade nômade, por assim dizer. O segundo processo, então, é o processo de precarização do trabalho. E aí o contexto que descreve é o contexto do Amazon. Não tem outro contexto. É o contexto do que o Marx chamava, lá atrás também, a gente anda, cai lá no velho barba. Né? É o contexto que ele colocava do roubo do tempo. O Engels também coloca isso na situação da classe trabalhadora, mas é o contexto que ele fala do roubo do tempo, desse vampiro que rouba o tempo. Veja o que ocorre no caso da Amazon, é a grande ironia. Nós observamos o tempo todo, né, a ideia de que você tem que ser empreendedor, que o mundo é pequeno, que o grande conglomerado deixa de existir e dá lugar ao empreendedorismo, mas a Amazon é uma gigante. É uma gigante. E o que está descrito ali? Um processo avassalador de precarização do trabalho, sem direitos trabalhistas, remuneração semanal e um controle do tempo. Que deixa aquele controle do tempo das fábricas com a falsificação, por exemplo, com o atraso dos relógios, atraso dos ponteiros e tudo mais, como se fosse uma atitude franciscana, não é? E no caso da Amazon ainda tem uma outra questão que é muito interessante. Há um movimento dos trabalhadores da Amazon, colocarei o link também na descrição do vídeo, e para que a gente tenha uma ideia. A Amazon, no processo de pandemia, não para. Não é preciso explicar por quê. Os armazéns não param, a logística não para. Não é? O Marx aí já no primeiro volume, na mercadoria, ele também dizia, olha, não é com os pés que a mercadoria chega ao seu destino. Não é com os pés, alguém leva a mercadoria, e isso mesmo num ambiente virtual, isso não acabou. Ao contrário, a Amazon está aí. E aí ela eleva os lucros. E os funcionários exigem, e aí neste período, dado a intensidade do processo de precarização, a Amazon aumentou o salário a hora entre 0,9 dólares e 2 dólares. É isso. E agora, amanhã, que é dia 16 de maio, segundo a carta e o manifesto dos funcionários da Amazon, ela pretende retirar. Então, o que ocorre? Retirar esse pequeno bônus, fora o grande problema do controle de tempo, os intervalos e tudo mais. Então, o que ocorre ali? Uma migração, não é? Do trabalho, o trabalho precário, a pessoa sobrevivendo. E aí isso não é incomum, você, nos Estados Unidos, 2 ou 3 empregos para sobreviver, sendo um emprego para você contratar, né, uma moradia precária. E veja bem o contexto aqui. O próprio surgimento e disseminação dos trailers exigiu um novo ordenamento das cidades, porque muitas cidades começam a imaginar, começam a viver a questão dos estacionamentos, e aí começa a cobrar. Então morar no trailer também não resolve apenas, você tem que ter insumos, tem que ter dinheiro, tem que ter capital para poder alugar os espaços. Então veja, é a síntese desse momento de financiarização entre precarização do trabalho e intensa precarização da moradia. E por que tudo isso, para a gente tentar sempre amarrar aqui com a metáfora dos zumbis, nos transforma em zumbis? Porque o trabalho
né? Desde sempre, né? Até agora, tem sido uma experiência fundamentalmente pública, mesmo no interior da fábrica, né? Se você for vou voltar ao Engels, pega por exemplo, o prefácio, depois eu vou falar sobre isso, da situação da classe trabalhadora, ou pega a própria literatura germinal, pega o que você quiser. Muito embora você assista e você perceba o intenso processo nesse período de exploração do trabalho, mas existe um componente de sociabilidade nele, né? Por isso que surgem os sindicatos, por isso que surge uma cola no sentido da identidade de classe. E o que agora ocorre? Ocorre nada, porque você não pode sequer se sindicalizar. Porque o controle do tempo é tal que você não tem espaço de olhar para o outro. Porque o grande projeto neoliberal do ponto de vista do trabalho é excluir a dimensão pública da atividade produtiva. E aí, se ela exclui a dimensão pública da atividade produtiva, exclui a dimensão pública do trabalho, ela exclui o trabalhador da arena política, o precarizado. A gente vai voltar a falar sobre isso. Mas, basicamente, essa é a chave desse filme maravilhoso e a chave interpretativa. Eu busco lá no século XIX, com Barba, que indo para um lugar ou por outro, a gente sempre vai voltar nele aqui, nos seus vampiros. Ele não fala em zumbis, mas ele fala de vampiros. E o vampiro é pior que o zumbi. Não tenham dúvida.